criação colaborativa é um dos maiores desafios. Na minha experiência pessoal e na minha experiência dentro de uma grande como a EA, o maior valor é daqueles profissionais que combinam diferentes características e que conseguem conversar com esses diferentes grupos. Bem-vindos ao Devs Criativos, uma série de entrevistas que dá voz a veteranos da indústria que contam suas histórias e fornecem dicas valiosas à nova geração de criadores de jogos. O Devs Criativos é apresentado pelo Cluster Game RS, uma parceria entre AD Jogos RS, Instituto Caldeira, FAPERGS, PUC RS e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. No último vídeo da nossa série, conversamos com Giliar Lopes, que tem mais de 15 anos de experiência como Senior Game Designer da franquia FIFA da Electronic Arts e que hoje atua como diretor de Game Design da gigante chinesa NetEase Games. Para não perder nenhum episódio, se inscreva e ative as notificações do canal do Cluster Game RS no YouTube. Eu vim do desenvolvimento, eu vim da área operacional dos games, essa é a minha formação e quando eu, por exemplo, comecei na EA, foi para isso que eu fui levado até lá. Eu era Game Designer, Senior Game Designer, Lead Game Designer. E hoje eu sou Design Director, diretor de design. Então acho que eu posso contar bastante sobre essas diferenças e algumas semelhanças, né? E imagino que para muita gente que estiver assistindo, mesmo que estejam iniciando, acho que é importante ter essa visão de um plano maior de futuro. Eu acho que para muitos dos desenvolvedores, eles almejam, né? Talvez o santo grau da nossa área é você ser um diretor de design, onde você possa influenciar as decisões sobre o que vai ser feito no game, qual game vai ser feito. E acho que falta muito essa instrução de como que você chega lá, né? E uma empresa vai contratar uma pessoa recém-saída da universidade para dirigir o seu departamento de design, né? Então, inclusive, eu propus uma talk para a GDC 2025 em março, que é exatamente sobre isso, é o caminho para se tornar um diretor de design. E é o que eu faço hoje. Hoje, ao invés de ser um contribuinte individual, que é o que eu fiz durante muito tempo, eu sou um líder de equipes. Eu gasto a maior parte do meu tempo não com o conteúdo que vai entrar no game, mas sim multiplicando a capacidade dos outros de colocar esse conteúdo no game, né? Através de liderança, de comunicação, de treinamento, de definição dos padrões do projeto, de como as coisas vão ser feitas, no design de produção do jogo, né? E então, para não queimar a pauta, mas é mais ou menos assim o que eu faço hoje. Mas eu tenho todo esse background de 20 anos aí de experiência na indústria, onde eu era um contribuinte individual na maior parte do tempo e fui me preparando para fazer o que eu faço hoje, né? Como sempre fui apaixonado pelos games desde criança, isso me levou a me apaixonar pelos computadores e, na época, não havia cursos que me levassem a desenvolver games, então eu fiz ciência da computação. Fiz graduação em ciência da computação na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, e depois disso cursei o mestrado em inteligência artificial na PUC do Rio e o doutorado em inteligência artificial também, todo voltado para games, já desde sempre, também na PUC do Rio. O doutorado eu não cheguei a terminar e acho que é até legal falar isso, que na época meu trabalho na indústria já estava tão assim, me levando aos lugares onde eu queria chegar, que eu acabei tendo que escolher entre academia e indústria, e aí foi uma decisão que eu tive que tomar, mas tive essa passagem, esse grande aprendizado que é a universidade, que eu acho que foi fundamental para eu estar onde eu estou hoje, poder, né, trilhar uma carreira na área de games. E desde cedo, uma das práticas que eu acho que foram mais valiosas para mim nessa minha formação acadêmica foi estar sempre direcionando todo o meu aprendizado e meus trabalhos para a área de games. Então, quando estava em qualquer disciplina, por exemplo, de ciência da computação, que exigia um trabalhinho ali, escrever um programinha para provar uma determinada técnica, eu sempre fazia um programinha que era, de alguma forma, ligado a games. Então, eu lembro de um onde eu fiz achar a saída de um labirinto como uma forma de provar que eu sabia escrever determinados algoritmos de solução de problemas que o professor estava pedindo. Então, quando eu olho para trás, sem saber, eu estava fazendo mini game jams em cada um dos trabalhos que eu fiz na universidade. E isso acho que
esse autodidatismo foi muito necessário, principalmente na época em que eu estava estudando, que era o início dos anos 2000, onde era muito mais difícil do que hoje, com certeza, você encontrar formação e cursos especializados, né, na área de games que eu pudesse cursar, né? Então, essa foi mais ou menos a minha formação acadêmica. Na verdade, eu acho que muitas pessoas devem compartilhar desse sentimento de você não saber que é possível, sabe? Não saber, por não ter uma informação tão difundada sobre carreiras em games, eu, na verdade, não imaginava que isso fosse possível. Desenvolver games era algo mágico, era algo que, né, eu fui só descobrindo depois de também, claro, com a maior disponibilidade de informação na internet e tudo, sobre como acontecia. Mas então eu tive essa, entre aspas, sorte. Acho que fui levado né, uma vocação que eu já tinha devido ao amor aos games. Fui levado para essa área de computação que acabou sendo o atalho para eu chegar lá. Mas eu acho que sim, o sonho poderia existir, mas o caminho para chegar lá, eu acho que eu não fazia a menor ideia e acabei descobrindo ao longo da minha trajetória. Eu tive uma experiência logo muito no início da carreira que eu acho que foi transformadora para mim, que foi de ser um pequeno empreendedor. E foi assim que, na verdade, eu comecei na indústria de games. Ainda na faculdade, eu juntei com outros dois colegas que tinham interesses parecidos e tinham algumas aptidões complementares à minha, e nós montamos um pequeno estúdio que no início era para desenvolver pequenos engines, né, de games especializados. Na época em que você não tinha, como hoje você tem, o Unreal, o Unity 3D e alguns outros como os padrões do mercado, né? Praticamente todas as empresas de games e outros projetos de 3D, eles desenvolviam seus próprios engines. Então, a nossa ideia era, porque, né, a gente também não pode fazer o nosso e, quem sabe, isso ser uma ferramenta que a gente possa comercializar. Na verdade, quando a gente começou, era mais para aprendermos juntos, né? E isso, sem eu saber, acabou sendo uma experiência que me deu uma maturidade muito grande, muito rápido, muito cedo. Eu me encontrei ali com 21 anos de idade, tocando um negócio junto com os meus sócios, e a gente cresceu até bastante rápido. A nossa empresa foi a Paralelo Computação, lá em Niterói, que é considerada uma das empresas pioneiras na indústria de games do Brasil. E em pouco tempo, como eu falei, aos 21 anos, tinha ali um time de 12, 15 pessoas que a gente tinha no nosso estúdio que dependiam da minha capacidade de fechar novos negócios, de encontrar oportunidades de negócio para a empresa, para que eles tivessem salário no mês seguinte, né? E você pode imaginar como isso aí me amadureceu muito rápido. Eu acho que foi fundamental para me dar essa visão ampla, como você falou, para me dar a oportunidade também de experimentar diferentes áreas do desenvolvimento dos games, porque quando você é um empreendedor, ainda mais um pequeno empreendedor, você precisa, né, usar vários chapéus ao mesmo tempo, né? E eu sempre fui, entre os sócios, aquele que era, vamos dizer, menos especializado, né? E então eu acabava pegando partes do processo de desenvolvimento que, entre aspas, ninguém queria fazer ou ninguém sabia fazer. E foi assim que eu me tornei um game designer e entendi como essa dinâmica de você juntar as diferentes disciplinas que são necessárias para se fazer um game e sair com um produto que é coeso no final. O game designer é um grande sintetizador, é um grande catalisador dessas multidisciplinas em um produto que faz sentido, que é coeso, que é maior que a soma de suas partes. E isso eu aprendi na prática, e um dos motivos e que eu aprendi e me apaixonei por essa parte específica do desenvolvimento dos games foi o fato de eu ser empreendedor e de ter que fazer isso durante esse início da minha carreira. Então, nós tivemos a Paralelo Computação durante 7 anos em Niterói, desenvolvendo projetos para fora do Brasil, todos eles, porque naquela época, né, no início dos anos 2000, eram muito raros os clientes sequer que a gente tinha no Brasil, porque eram poucos os estúdios que desenvolviam games no Brasil. Então, isso também me deu essa vivência de um mercado mais global, né? A nossa empresa sendo uma exportadora dessa tecnologia, dessas ferramentas que nós fazíamos para desenvolver games, acabou me dando também essa exposição ao mercado internacional, que foi assim que, alguns anos depois que a gente tentou crescer ainda mais o nosso negócio e não conseguiu, não encontrou caminhos de financiamento, né, de investimento no Brasil. Naquela época, os games ainda não eram tão levados a sério, vamos dizer assim, pela comunidade de investimento em startups no Brasil. A gente teve muita dificuldade sequer em educar os investidores sobre o que os games eram. E aí nós 3 sócios, decidimos que para continuar crescendo a nossa carreira, a gente precisava
cada um ir para o seu lado e procurar continuar a nossa carreira em outras empresas, né, fora do Brasil, inclusive nós três conseguimos oportunidades fora do Brasil. Foi assim que eu vim parar na Electronic Arts, aqui em Vancouver, em 2008. Depois de considerar que eu tinha tentado de tudo no Brasil, tivemos o nosso negócio por 7 anos, depois disso, antes de ir para a EA, eu também passei mais 3 anos morando em Florianópolis, trabalhando na Hoplon, que também é uma empresa bastante conhecida, bastante da vanguarda aí dos games no Brasil. Lá na Hoplon eu tive já uma experiência de gerenciar uma equipe muito maior. Meu título lá na Hoplon era de produtor, mas essencialmente estava fazendo direção de design e o design da produção do game, né, determinando como o game ia ser feito. Só não sabia disso, só não era o nome que a gente dava para isso. Mas hoje eu enxergo que me preparou também para o que eu faço hoje. Então, 3 anos na Hoplon, desenvolvendo um projeto muito grande, que foi o Taekwondo, um MMORPG bastante conhecido da comunidade brasileira, e tive muito orgulho, sabe, de fazer um projeto de uma escala maior no meu país, no Brasil. E aí, depois disso, eu senti realmente que tinha tentado de tudo no Brasil. Tinha tentado ter o meu pequeno negócio e também tinha trabalhado numa das maiores, se não a maior empresa de games do Brasil na época, e a opção que me restava para eu continuar crescendo era fora do Brasil. Então, comecei a procurar oportunidades fora, né, e usando dessa experiência, que a essa altura já tinha aí 10 anos de experiência na indústria de games, né, ainda só no Brasil, e aí foi através disso que a EA gostou do meu currículo. Conversei com a EA, conversei com a Ubisoft, na época eu não sabia, mas eles estavam desenvolvendo o primeiro Assassin's Creed, e era um projeto que era secreto, eles não podiam me falar, só falavam que era um jogo de ação, aventura, etc., com contexto histórico. Mas aí quando eu soube que a vaga na EA era para desenvolver os jogos da série FIFA, e eu sempre tive essa grande paixão pelo futebol, que sempre andou de mãos dadas com a paixão pelos videogames, aí me parecia o emprego perfeito, né? Eu não tive dúvida, e aí a EA me trouxe para cá, né? Fez todo o processo de relocação, de imigração, para me trazer para cá, a mim e minha esposa, já era casado na época, e aí viemos aqui para Vancouver, e aí começou uma jornada de 15 anos trabalhando como designer nos jogos da série FIFA dentro da EA, de 2008 até agora 2024. O FIFA já era um jogo que era lançado todo ano, então não tinha muito motivo para fazer segredo, e além disso, eles deixaram bem claro que um dos motivos que estavam me contratando e fazendo todo o esforço que eles fizeram para me levar para cá, me trazer para cá, né, me levar para Vancouver, era o fato de eu ser brasileiro, de eles sentirem que como designer, como alguém que vai dar, né, muito input criativo no game, que era importante eles terem mais membros do time que respiravam futebol e que viessem também de origens diferentes, né, já que o futebol é um esporte tão global, e eu sinto que eles viram o fato de eu ser sul-americano, de eu ser brasileiro e de ser um apaixonado pelo futebol como um atributo fundamental. E na verdade, casou perfeitamente também com a minha paixão. Depois desses 7 anos de experiência na nossa empresa, e como eu falei, tendo que usar o chapéu do designer muitas vezes, e como eu falei, não só o design dos games, mas o design da produção dos games, né? Fazer o design e o meta-design, vamos dizer assim. E isso foi uma área que eu realmente precisei exercitar muito, né? E olha como isso foi importante para mim depois, porque uma empresa como a EA, num game como o FIFA, onde eu trabalhei por 15 anos, vamos dizer, as maiores oportunidades de você se destacar é em ajudar a otimizar o processo de desenvolvimento, né? Porque é uma empresa muito grande que desenvolve o mesmo game todo ano há muitos anos, então já tem toda né, uma metodologia de desenvolvimento de games muito afinada, né, muito otimizada. E sempre que você encontra oportunidades de melhorar isso ainda mais, é onde você tem os ganhos de desempenho do time, né? Então sim, já estava decidido que o design era para onde eu queria levar minha carreira. Na Hoplon, como eu falei, onde eu trabalhei nesse meio tempo entre terminar a minha empresa e sair do Brasil, eu fui, apesar do título ser produtor, né, um diretor de design, que era a área que eles mais precisavam de ajuda, né, e também, quando me candidatei para a EA, já foi como designer, né, e aí como eu falei, juntar toda essa experiência que eu já tinha adquirido no Brasil foi fundamental para ir enxergar o valor que eu podia levar para o negócio. E, claro, durante esses 15 anos aprendi muito, muito mais sobre tudo isso. Agora,
numa empresa que faz games AAA para o mercado mundial, né, e do tamanho que é aí. A imensa maioria da minha carreira foi trabalhando 100% presencial. E em março de 2020, todo mundo, no mundo todo, se viu obrigado a aprender a desenvolver os games, né, né, todas as indústrias, na verdade, de uma nova maneira. E essa foi uma fase muito interessante que a nossa indústria passou, da qual eu tive esse privilégio de fazer parte de uma equipe lá dentro da EA que buscava soluções para, como eu falei, como eu sempre tive muito interesse no design da produção dos games, então ali era um grande desafio. Como que você redesenha seu processo de produzir games de forma muito eficiente, de uma forma que a gente consiga entregar um jogo de altíssima qualidade que vai ser jogado por 20, 30 milhões de pessoas no mundo todo ano, né? E trabalhando remotamente. Tem as facilidades agora o trabalho criativo, colaborativo, é muito desafiador. E é exatamente o que a gente precisa fazer quando a gente desenvolve um game do tamanho de um FIFA, né? São muitos especialistas em cada uma das suas áreas, criativamente falando, tendo que combinar ideias, tendo que achar sinergia nas ideias. Então, fazer tudo isso agora, cada um da sua casa, nós tivemos que desenvolver e buscar ferramentas de design colaborativo, né, e mudar muito a nossa forma de trabalhar, né? Então, essa transformação da nossa indústria, acho que de muitas indústrias, foi algo fascinante para quem é interessado no design de produção como eu, de poder fazer, e como eu falei, um privilégio estar presente. É claro, a gente fala de pandemia, a gente fala de uma catástrofe, né? Mas eu acho que em termos de negócio, em termos de balanço vida-trabalho, né, nós tiramos muitas lições que vão ser positivas e mudamos, transformamos a nossa forma de trabalhar de uma forma que eu acho que no longo prazo já está sendo bastante positivo. O que acabou acontecendo é que depois que a pandemia já, né, diminuiu de risco e de ritmo, na própria EA a gente passou a aplicar um processo híbrido de trabalho, onde o estúdio estava lá, e nosso estúdio aqui, não tive a oportunidade de falar ainda, mas é o maior estúdio da EA no mundo, é o estúdio aqui de Vancouver. Na época do nosso auge, pré-pandemia, nós tínhamos 2.300 pessoas em 4 prédios diferentes, é um campus mesmo aqui em Vancouver, na verdade em Burnaby, que é um município ao lado de Vancouver, que a EA montou com campo de futebol, quadra de esportes, restaurantes, todas as amenidades, as facilidades para que a gente pudesse, sabe, tirar todos os obstáculos do caminho e fazer o nosso melhor trabalho, e também, né, socializar. A EA, pelo menos nessa época em que eu trabalhei nela, apesar de uma certa fama ruim que a empresa tinha de anos anteriores, veio também se transformando nesse lado, né, mais de responsabilidade social e responsabilidade com seus funcionários. Então, investiu muito em ter um campus aqui que, sabe, tinha de tudo para que a gente fizesse o nosso melhor trabalho. E aí, de repente, depois da pandemia, depois do trabalho remoto, houve esse dilema. A gente obriga todo mundo a voltar para o estúdio, sabe? A gente provou que consegue desenvolver o nosso trabalho de uma forma talvez tão eficiente quanto antes, com o trabalho remoto. Então, eu acho que eles navegaram muito bem esse dilema, deixando os funcionários bastante à vontade para terem um modelo híbrido, né? Então, isso também foi mais um sinal, como eu digo, de algo positivo que eu acho que a indústria como um todo vai levar. E aí, quando eu saí da EA e me juntei à NetEase Games, recentemente, estou, né, 1 ano e pouquinho na NetEase Games, é uma empresa cuja matriz é na China, né, e só recentemente está montando estúdios de games no Ocidente, e esse é um dos motivos pelos quais eu me juntei à NetEase Games, foi para ajudá-los a desenvolver games para o mercado ocidental com os padrões de produção e os padrões de qualidade que o mercado ocidental exige, né, nas plataformas mais populares no mercado ocidental, que são os consoles de videogame, que são os PCs e nem tanto os telefones, os celulares, como é a especialidade da NetEase lá na China. Então, tudo isso vem com um modelo de desenvolvimento totalmente novo para a empresa, né, para eles. E é aí que eu entro.
E então, comecei montando esse pequeno estúdio, que hoje nem é muito grande ainda aqui em Vancouver, e quando eu falo estúdio, totalmente remoto, totalmente virtual, a gente não tem uma sede, né? Até porque muito do que a gente faz é em coordenação com a equipe que está lá na China. Então, toda essa experiência de reaprender a desenvolver os games num ambiente que é remoto, que é virtual e que atravessa essas barreiras geográficas, é algo que eu trouxe para agora estar ajudando a NetEase Games a fazer o seu design de produção dos games aqui para o Ocidente. Os percalços foram bastante da minha falta até de conhecimento, de como funcionava sequer os trâmites legais ou burocráticos de abrir uma empresa, né? Quando a gente começou, os 3 sócios juntaram ali uma graninha e cada um trouxe o seu computador de casa. Para um deles, o pai tinha uma sala comercial à disposição, onde a gente ficou nos primeiros, acho que 9 meses aí do empreendimento. A gente não pagava aluguel, então o nosso custo fixo era muito baixo. Então começou mais como isso, né? Vamos, sabe, apenas juntar as nossas coisas e ver no que vai dar, ver descobrir que valor a gente pode criar, né? Que acho que esse é acho que a grande coisa que me atrai no empreendedorismo é do nada se cria valor, né? E como fazer isso? E que valor é esse? É o aspecto fundamental do seu negócio. E eu estou falando isso hoje, parece com uma grande maturidade que eu não tinha na época. Eu não sabia que era isso que nós estávamos. Eu não sabia que era isso que nós estávamos fazendo ou buscando naquela altura, né? Então, acho que os percalços foram esses, foram de aprender fazendo, do autodidatismo, de navegar um processo que era alienígena para mim, de abrir uma empresa, de legalizar, né, o que a gente estava fazendo. A partir do momento em que a gente teve uma massa crítica de produto que já poderíamos oferecer para clientes, né, e até de graça mesmo, para que fosse utilizado e fosse dado feedback para nós sobre como melhorar a ferramenta. A partir do momento que a gente precisou tornar mais sério o empreendimento, legalizamos a empresa e tal, e isso foi todo um processo também de aprendizado. Então, talvez uma trajetória muito diferente de muitos outros desenvolvedores, pelo sentido de que eu fui para a direção do empreendedorismo ao invés de ir para a direção de achar um emprego, né? Mas ainda assim, acho que depois dessas outras experiências, até de achar um emprego fora do Brasil, eu também passei pelos mesmos processos, né, de currículo, de como advogar pelo seu valor, pela sua experiência e tal. Mas o meu início foi um pouco diferente por causa disso, porque eu fui direto para o empreendedorismo. Eu gosto de responder essa pergunta fazendo uma analogia com os atributos de RPG, porque, na verdade, eu acho que eles se aplicam bastante. Os games são produtos multidisciplinares, né? Produtos que são muito mais do que apenas um software, né? Produto que envolve a capacidade criativa, pessoas em funções criativas, pessoas em funções de engenharia, vamos dizer, em funções mais exatas, né? Gestão, funções humanas. Então, eu costumo dizer, e assim, até hoje, pelo menos, por mais que existam cargos bastante específicos dentro da indústria de games, na minha experiência pessoal e na minha experiência dentro de uma grande como a EA, o maior valor ainda é daqueles profissionais que combinam diferentes características e que conseguem conversar com esses diferentes grupos, né, que não só se especializam naquela área, talvez para a qual eles fizeram a sua formação, sua graduação, mas que também entendem um pouco, pelo menos, do universo dos outros, porque essa colaboração, como eu falei, criação colaborativa é um dos maiores desafios que existem na nossa indústria e em várias indústrias. Então, eu gosto de fazer essa analogia com os atributos do RPG. Eu acho que profissional, para trabalhar com games em qualquer área, precisa ter, né, o que a gente chama nos RPGs de inteligência, que é o que as coisas são. É o conhecimento teórico, é o raciocínio lógico, aquilo que vai os permitir resolver problemas complexos, né? Então, os games ainda são produtos de tecnologia com problemas complexos a se resolver. Então, é importante, mesmo em cargos que, por exemplo, game designer, que é um cargo mais criativo,
o designer, pelo menos, se instruir sobre como um jogo funciona por dentro, fazer pequenos jogos e se desafiar a resolver problemas típicos. Então, a inteligência seria um. Aí o que a gente chama de sabedoria, que é sutilmente diferente da inteligência. Sabedoria é o conhecimento prático, é como as coisas funcionam, né? E vai te apoiar na tomada de decisões no mundo real e não no mundo teórico, né? É ter essa noção de que não só muitas vezes a solução mais otimizada é, não é nem sempre a melhor para o seu problema, porque o seu problema envolve não só resolver o problema, mas trazer os requisitos de outras pessoas, de outras áreas, né, e juntar aquilo em algo que, no final, você consiga entregar no prazo e com o orçamento que você tem. Então, a sabedoria te dá esse jogo de cintura de, como eu falei, como as coisas funcionam, é um conhecimento prático. E o terceiro atributo que eu gosto de falar bastante é o carisma, que é o conhecimento humano, que é a empatia, que é como fazer tudo isso com seres humanos e priorizando, né, o balanço vida-trabalho dos seres humanos, entendendo que o trabalho é parte da nossa vida, mas não é a nossa vida. Os games, por mais que sejamos todos apaixonados pelos games, eles são uma parte, né, algo que a gente é um meio para um fim que é sermos felizes juntos, sermos realizados juntos, crescer a nossa carreira juntos. Então, o carisma, principalmente nessa parte de gestão, de liderança, mas também, né, por exemplo, um designer, o carisma o ajuda a entender o que o jogador espera do game. Isso é super importante, essa empatia, esse conhecimento humano, né? Na comunicação, o carisma é super importante. O designer é um grande comunicador, mas todos são comunicadores. Um programador, por mais que o seu interesse possa ser escrever o código o tempo todo, está inserido num contexto tão maior de desenvolvimento de um produto tão multidisciplinar que ele precisa ter uma capacidade de comunicação suficiente, pelo menos, para ele interagir com essas outras áreas, né? Então, eu costumo muito, quando eu faço seleção, como você perguntou, né? O que você procura nos candidatos? Eu costumo muito tentar olhar mais para os atributos, mais para o que hoje em dia se chama de soft skills, do que necessariamente as habilidades com ferramentas específicas. Eu acredito muito que quem tem os atributos desenvolvidos aprende as skills necessárias, sabe? Mesmo que já não as traga prontas do mercado para a empresa. Então, eu sempre procuro olhar por esse lado. E acho que é importante, como eu falei, por ser um produto tão multidisciplinar e todo mundo envolvido nos games, desenvolva essas diferentes capacidades em algum grau para que possamos todos trabalhar juntos. Assim. E na minha experiência até hoje, esses são os profissionais que têm maior valor. São aqueles que conseguem navegar essas diferentes áreas. Que você realizar os seus sonhos numa carreira de games, acho que você vai ter mais chances de fazer isso quanto mais versátil você puder ser. Porque ainda as empresas de games, e acho que isso vale muito principalmente para quem está começando, para quem está em projetos menores, para quem quer ser um desenvolvedor independente, para quem quer ser um empreendedor, que ainda precisa usar chapéus diferentes. Ainda são muitos os casos em que um projeto de games exige que um designer vá também escrever a narrativa do game, que um programador vá completar o design de uma determinada feature do jogo, porque precisa ser resolvido rapidamente, porque, sabe, eu vejo muito assim, programadores, por exemplo, que têm esse olhar do design, sendo capazes de completar lacunas, de fechar ciclos mais rapidamente, de iterar sobre a solução e melhorá-la, sem precisar desse vai e vem. Vou perguntar para o designer o que ele acha, e aí o designer responde, e aí o programador executa. Opa, agora encontrei um outro caso que não tinha sido planejado. Ô, designer, sabe, quando aquele profissional tem essa maior, vamos dizer, a amplitude de conhecimento, ele acha atalhos. Isso ainda é muito importante nos negócios de games. Vão ser muito raros os casos onde todas as disciplinas estão perfeitamente isoladas e compartimentalizadas, e todo mundo sabe exatamente o que vai estar fazendo o tempo todo. Nem mesmo numa EA, que desenvolve um FIFA todo ano,
você encontra esse grau de especialidade. Então, por isso que eu acho que é super importante, quanto mais o profissional se preparar para isso, maior chance ele vai ter de realizar seus sonhos, de progredir na sua carreira. Ótimo. Eu sou apaixonado por esse assunto que é como começar na indústria de games, como dar os primeiros passos, como preparar portfólio, currículo, né? Como eu costumo dizer, como resolver o paradoxo da experiência. O paradoxo da experiência é aquele: eu preciso de experiência para ter um emprego, mas sem ter um emprego eu não consigo experiência. Então, como que resolve esse paradoxo? Eu acho que hoje a gente tem algumas oportunidades fantásticas que o iniciante na área de games pode utilizar para tentar resolver esse paradoxo da sua maneira. Uma delas são as Game Jams. Sou muito fã de Game Jams, que são eventos de curtíssima duração, onde, através de um tema específico, você desenvolve um pequeno game o mais rápido possível, tipo, tomando todos os atalhos possíveis, mas a ideia é ser vamos dizer, um batismo de fogo, um curso rapidíssimo de compreender do que é feito um game. E esse conhecimento é tão fundamental, se colocar no lugar do desenvolvedor por 2 dias, é basicamente o que acontece numa Game Jam, né? É tão importante para que a gente ganhe essa primeira, esse pouquinho de maturidade, esse pouquinho de sabedoria beleza, eu sou um gamer, eu gosto de jogar os games, mas o que significa fazer os games, desenvolver os games? E o Game Jams são uma oportunidade de você ter essa experiência de uma forma muito rápida, muito barata em termos do investimento de tempo que você vai colocar, e principalmente de conhecer tudo que é necessário para se fazer no jogo, para você descobrir aquilo que te dá mais prazer fazer, né? E né, entender um pouco de que áreas dos games vão te fazer feliz. Então, acho que tem uma multitude de vantagens, né? Além disso, esses games, essas pequenas coisas que você teve que solucionar, né, nesse ambiente altamente intenso, vão servir para o seu portfólio. Vão não só te dar é, linhas no seu currículo, mas também experiências para você compartilhar no momento de uma entrevista, que acho que é um outro momento fundamental, uma outra forma muito importante de quebrar o paradoxo da experiência, é demonstrar essa experiência prática, mesmo que você não tenha anos de carreira, mas ter passado pelas experiências de resolver problemas de games. E as Game Jams são uma oportunidade de ouro para fazer isso. Então, eu sou grande fã, eu sempre dou essa dica para todo mundo com quem eu converso. E a segunda delas é utilizar os engines, né, as ferramentas que são padrão de mercado de desenvolvimento de games, que hoje são todas gratuitas para quem está começando, né, gratuitas para quem não vai explorá-las comercialmente, e algumas delas até para projetos comerciais. Tem formas de você utilizar sem ter que pagar nenhuma licença de antemão, e com, né, a comunidade de desenvolvedores muito grande, muito generosa. Uma outra característica da área de games é que eu acho que pela nossa origem de autodidatismo, a indústria de games é muito generosa. Desenvolvedores, eles compartilham informação, talvez mais do que muitas outras indústrias criativas, ou todas as indústrias criativas que eu conheço. Então, se fazer valer disso, né, entrar em comunidades, procurar nas diferentes redes sociais, no Discord, por exemplo, onde tem muitas comunidades de desenvolvimento de games, e baixar gratuitamente o Unreal Engine, o Unity 3D, né, e ali começar a sua jornada do autodidatismo, né, e se armar desse conhecimento que hoje está tão mais disponível do que talvez estava na época até que eu comecei, né? Então, acho que com essas duas dicas, eu tenho a esperança de que a gente possa estar crescendo cada vez mais a base de talento do desenvolvimento de games no Brasil. Outra, talvez, mensagem que eu queria deixar é de que é possível, é de que pessoas como eu, como muitos dos meus colegas, começaram dessa mesma forma que eu estou narrando e conseguiram trilhar carreiras de sucesso.
no Brasil e fora do Brasil, né? Acho que hoje a nossa indústria, a indústria no Brasil, está num momento, cara, muito empolgante, né? Com não só investimento de grandes empresas externas vindo para o Brasil, como é o caso da Epic Games Brasil, né? A nossa querida Aquiles, como estúdios que mantêm a sua independência, mas que ainda assim participam de projetos gigantescos, como, por exemplo, a Coco no Recife, que desenvolve projetos de grandes games aí para grandes publishers. E então o Brasil está num momento assim muito efervescente de indústria de games, de oportunidade para não só começar a sua carreira, mas crescer a sua carreira dentro do Brasil. Talvez uma oportunidade que eu nem tive na época, né? E então fazer o dever de casa, procurar essas oportunidades que hoje são muito mais disponíveis, né, e fazer uso dessa comunidade muito generosa do desenvolvimento de games que está disponível para você, seriam as grandes dicas que eu posso dar para quem está começando. Eu acho que a maior dica que eu daria para mim mesmo é relaxa, fica tranquilo, porque seres humanos são seres humanos, sabe? Pessoas são pessoas. Evite a síndrome do impostor o máximo que você puder. Não desvalorize o conhecimento que você adquiriu antes, pensando que quando eu chegar numa grande produtora como a EA, eles vão ter todas as respostas e magicamente tudo vai tá no lugar. É claro que né, a escala de tudo que é feito na EA é muito maior do que eu jamais tinha experimentado, mas a diferença era basicamente de escala e não tanto de atributo, como eu falei. É, Aquilo que eu aprendi sobre como os games são feitos, aquilo que eu desenvolvi em termos de habilidade, é, inteligência, sabedoria, carisma, a habilidade analítica, a habilidade prática, né, e a forma de lidar com o lado humano do trabalho, tudo isso se comunicou 100% e logo no início da minha carreira na EA, comecei a ter feedback sobre, caramba, não tínhamos ideia de que você tinha tido toda essa experiência, você tinha passado por tudo isso, e isso abriu muitas portas muito cedo para que eu pudesse crescer até relativamente rapidamente dentro da EA. E a única coisa que foi de encontro a isso eram os meus próprios medos. Era a minha própria ideia de que vai ser tudo diferente, né? É claro que quando se fala de comunicação, de carisma, de um papel do designer, o idioma é algo que você precisa investir, né? E eu fiz isso, um esforço consciente de melhorar o meu inglês o máximo possível, de não descansar enquanto não tivesse o entendimento completo daquilo que estava sendo falado e contar com a ajuda das pessoas para isso. E aí, mais uma vez, eu descobri que da mesma forma que a comunidade de desenvolvimento de games no Brasil era tão generosa, aqui não foi diferente. Eu encontrei essa abertura, eu encontrei, inclusive, um estúdio aqui em Vancouver muito multicultural, onde eles, de fato, trouxeram pessoas do mundo inteiro. Então, muita gente no mesmo barco que eu, né, com essas mesmas, talvez, medos e se ajudando. Então, mas isso foi algo que eu tive que investir conscientemente, saber que comunicação era tão importante. Então, sabe, desenvolver meu inglês, me colocar nas situações em que ele ia ser desafiado, é, sabe, enfrentar talvez um medo de se expor, de fazer uma pequena apresentação ou ser ali o foco de uma reunião. Não, eu queria buscar isso, eu queria me exercitar e o que eu encontrei aqui, que eu talvez não soubesse que encontrar, mas que é, de novo, parte da resposta à pergunta, foi um ambiente onde isso foi celebrado, foi abraçado e não foi julgado, né? Não cheguei num lugar onde esperava-se que eu soubesse tudo e que falasse o inglês perfeito e, sabe? Não, pelo contrário, é um ambiente onde eu, sabe, isso foi acomodado, foi celebrado e foi ajudado. Então, e essa é a minha experiência em vários outros casos em que eu tive a oportunidade de enxergar isso, até com colegas que vieram para outras empresas, né? Não é só uma coisa da EA. Então,
Então, acho que, cara, confiar nisso, confiar nos seus atributos, mas investir, né? Entender que você precisa estar sempre desenvolvendo isso, e acho que essa foi a forma em que eu consegui abrir essas portas para mim. Hoje eu dedico bastante do meu trabalho como diretor a ajudar que outros designers tenham um caminho, espero eu, um pouquinho menos atribulado, né? Menos complicado. Mas eu, algo que eu sempre pratiquei era entregar aquilo que é esperado e encontrar as oportunidades de fazer um pouquinho além, de me expandir meu horizonte para além do que o meu cargo exigia. Que eu acho que uma das maiores dificuldades é você estar limitado simplesmente pelas oportunidades que lhe são dadas no trabalho. Então, se o meu cargo é esse, é isso que eu vou fazer, e talvez, se não partir de mim mesmo, buscar outras atribuições, até às vezes sendo intrometido mesmo, ou, sabe, usando das relações pessoais que você faz no trabalho para aprender um pouco mais sobre o que os outros fazem e, quem sabe, oferecer algo em troca, né? Acho que se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Então, eu sempre fui muito de se a minha área é a parte audiovisual do jogo, mas como funciona o gameplay? Então, se eu estou desenvolvendo uma feature audiovisual que apoia o gameplay, eu não me contentava em apenas fazer o que estava sendo mandado, mas sim de perguntar por que a gente vai fazer assim. E muitas vezes era, vamos dizer, um leigo questionando algo que aquela outra pessoa tem anos de experiência, mas até isso, e está disposto a não ter vergonha de fazer essas perguntas, e está disposto a se expor dessa maneira para adquirir aquele conhecimento, para que da próxima vez eu não faça a pergunta de leigo, é algo que acho que parte desse perfil de alguém que quer expandir seus horizontes, que quer cavar as suas próprias oportunidades, né? E foi assim que eu fiz. Eu entrei como designer de uma área específica, dentro do audiovisual do jogo, e em alguns anos, assim, é até estranho a gente falar isso, soa arrogante, mas em alguns anos eu me tornei referência sobre designer que sabe como funcionam praticamente todas as áreas do jogo, né? E isso foi o que abriu portas para que eu, de game designer, me tornasse senior game designer, começasse a ser o dono de features maiores do game, né? E ter essa confiança de determinar, ou pelo menos ajudar a determinar a direção que o jogo ia tomar em várias áreas, e depois, já mais para o final da minha carreira na EA, de lead game designer. E aí sim, não só o operacional, de como o jogo vai ser feito, o que vai ser feito, mas também de capacitar as equipes de designers que iriam fazer esse jogo ser feito, né? E montar times. Eu tive essa oportunidade de, temos aqui uma área nova, uma feature nova, uma nova, né, oportunidade de negócio dentro do FIFA. Precisamos montar um time para fazer. E eu tive essa oportunidade de ter essa experiência. E, de novo, sempre alcançando mais longe do que aquele cargo, aquela expectativa da minha área me limitava. Eu nunca deixei que isso fosse um limitador. Como eu falei, eu gosto muito de poder devolver um pouco das oportunidades que eu tive de fazer o que eu amo, né, por tantos anos. Então, para mim, é uma das missões assim que eu tenho. Por isso que eu tive o podcast durante tantos anos. Podcast.com.br, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Com colegas, né, com alguns colegas que vieram para a indústria nacional. Hoje o Fernando é programador na Sony Santa Mônica, trabalha nos jogos da série God of War. O Igor é artista técnico na Bethesda, trabalhou no Starfield recentemente, trabalhou nos jogos da série Elder Scrolls, no Fallout 4. E o Rafael Kunen, game designer, hoje trabalha na Epic com Fortnite. E a gente teve esse podcast nós quatro durante vários anos aí. E essa era a missão, né? Era devolver um pouco para essa generosidade que a gente recebeu para a indústria. Então, oportunidades como essa, de conversar com vocês e de divulgar isso para a galera que está começando, eu sempre gosto de fazer, é sempre um prazer.